olhos fechados, adore a Ele. Vamos tirar uns minutos para adorar a Ele. Vai dizendo: santo, santo, santo. Diga para Ele: Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu és precioso. Senhor, a tua presença nesse lugar, Senhor, é tremenda nesse lugar. Senhor, eu não aceito, meu Pai, sair da tua casa sem antes, meu Deus, ter um encontro contigo, sem antes, Senhor, ser tocado, ser impactado, sem antes, Senhor, receber uma visita, sem antes, ó Deus, desfrutar da tua doce presença. Por isso, Espírito Santo, venha nesse lugar, venha, Espírito Santo, venha, desça, encha os nossos corações, vai enchendo o coração da tua igreja. Oh, Espírito Santo, tu és aquele que foi prometido, tu és aquele que foi enviado. Por isso, Espírito Santo, venha para esse lugar e faça a obra necessária, transforme vasos, renova vasos. Oh Senhor, conserta vasos nessa noite, faça, Espírito Santo, uma grande obra, porque tu és grande, porque tu és maravilhoso, porque tu és santo, porque tu és a terceira pessoa. Por isso, Espírito Santo, nós nesta hora abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, abrimos a nossa vida e dizemos: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, entra na nossa vida, entra na nossa vida. Oh, maravilhoso, maravilhoso, santo, 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 santo é o teu nome. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Coloca a mão em cima da tua cabeça e diga: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Continue com a tua mão sobre a tua cabeça. Espírito Santo, começa a ser derramado, começa a encher cada vida, cada vaso, cada mão, Senhor, que está acima das cabeças. Usa, Senhor, estas mãos agora, e que esta mão venha representar a tua mão, Senhor, e que o Senhor venha derramar sobre a tua igreja aquilo que o profeta Joel já profetizava, que haveria um derramamento do Espírito sobre todas as pessoas, sobre jovens, sobre velhos, sobre novos, sobre homens, mulheres, crianças. Oh Senhor, que o derramamento do teu Espírito venha ser nessa noite o cumprimento da profecia, o cumprimento, Senhor, da palavra do profeta Joel, que venha ser, meu Pai, o cumprimento da promessa que Jesus Cristo fez aos seus discípulos ao subir aos céus.
fica nessa visão. Diga: Espírito Santo, desça sobre mim, porque eu preciso. Amém? Glória a Deus. Pega a palavra de Deus, amados, e abra lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo 27. Amém? Hebreus 11, 27. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Oh, aleluias. Glória a Deus, amém? Todos acharam? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos ler junto? Eu leio e você repita. Pela fé, deixou o Egito, não teve medo da ira do rei, ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Vamos ler de novo, gostei. Pela fé, deixou o Egito, não teve medo da ira do rei, ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos ser que nem esse. Essa palavra veio forte, Pai, porque nós precisamos ser que nem essa pessoa. Por isso, Senhor, fala conosco, porque nós precisamos, pela fé, sair do Egito. Precisamos não ter medo da ira do faraó. Precisamos ficar firmes e precisamos ver. Por isso, ó Deus, fala conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço nesta hora, fala, Senhor, poderosamente com cada um de nós, Deus. Amém. Pode se assentar, amados. Você vê, eu mesmo não tinha prestado atenção nessa palavra. Quando a gente lê detalhadamente, a gente vê quão grande é a revelação de Deus. Diz ali, pela fé, deixou o Egito. O que é Egito? Egito na Bíblia é a velha vida. Egito na Bíblia simboliza as coisas passadas, a velha vida, a velha escravidão, a velha situação. Então o que diz, pela fé deixou o Egito e não teve medo. Sabe por que muitas pessoas não deixam o Egito? Porque tem medo. Tem medo de sair do Egito e se aventurar pelo deserto. Então a Bíblia diz, pela fé, ele deixou o Egito e não teve medo. Quem sabe o teu problema nessa noite é medo. É medo de deixar o Egito. Lá no Egito você está acostumado a comer na hora certa, a dormir na hora certa, a trabalhar na hora certa, a fazer tudo conforme é mandado, tudo conforme Faraó tem colocado na tua vida. Quem sabe lá no Egito, o Faraó já determinou detalhe por detalhe da tua vida. Quem é Faraó na Bíblia? Faraó na Bíblia simboliza Satanás. Simboliza aquele que oprime, aquele que escraviza, aquele que prende, aquele que rouba os sonhos. Quem sabe, irmão, Faraó, Satanás, tem conseguido já colocar regras na tua vida. Regras de dias de felicidade, dias de tristeza, dias de desânimo, dias de amargura, dias de pobreza, dias de miserável, dias de problemas. Presta atenção, irmão, Deus quer falar contigo. Pela fé, ele deixou o Egito e não teve medo da ira de Faraó.
escravidão, que nos tira da opressão, que nos tira da tristeza, que nos faz caminhar novos passos, andar para os novos caminhos, conhecer novos horizontes, desfrutar daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É pela fé. Ele sai do Egito e não tem medo. E depois ele fica firme. Nem era isso que eu ia pregar, mas Deus começou a falar. Eu achei tão tremendo, Deus tocou tanto no meu coração, que olha só, ele ficou firme. Tem muitas pessoas que conseguem até sair do Egito, mas quando vão para o deserto, sente o calor, sente a fome, sente a sede, e não fica firme. E quando não fica firme, acaba voltando para o Egito. Não foi isso que os filhos de Israel falaram? Moisés, para que tu nos trouxestes para o deserto? Para morrer de fome e de sede? Não havia, porventura, comida e fartura no Egito? Entre aspas, cebola era a comida que tinha fartura. A Bíblia fala, irmão, para aquele que está com fome, até o amargo é doce. Mas aquele que tem a vida farta, só escolhe o que é melhor. Está lá em Eclesiastes. Então muitas pessoas olham para o Egito e dizem, olha, no Egito era bom. No Egito não tinha luta, no Egito não tinha problema. Irmão, se você quer mudar de vida, tem luta, tem problema, tem deserto, mas depois do deserto tem uma Canaã te esperando. Tem uma terra que emana leite e emana mel. Olha só a palavra de Deus para nós nessa noite. Pela fé, deixou o Egito, não teve medo da ira de Faraó, ficou firme. Por quê? Porque ele viu o que era invisível. Pastor, como eu faço para ver o que é invisível? Agora vamos entrar na palavra. Deus fez chegar nesse caminho para nós meditarmos. Agora nós vamos entrar na palavra que Deus colocou no meu coração. Nós temos cinco virtudes, todos nós temos. Visão, audição, tato, olfato e palavra. Mas nós vamos ater aqui a uma, que é a visão. Porque aqui a Bíblia diz que ele saiu do Egito, ele teve fé, ele saiu, não teve medo, ele ficou firme porque ele viu. Viu o que era invisível. Para pensar, o que ele viu, o que era invisível que ele viu? Nosso Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele viu Deus, e quando ele viu Deus, ele viu uma fé, ele adquiriu uma fé tão grande, uma fé tão forte, que ele olhou para si e disse, isso não é vida que Deus tem para nos dar. E ele começa a falar para o povo, está falando de Moisés, e ele começa a falar, povo, Deus falou comigo, eu vi o que era invisível, e ele disse, tira o meu povo de lá, porque eu tenho uma vida nova para dar para eles. Foi isso que Moisés viu. Moisés viu a sarça ardendo, e Deus falou com ele, e Deus disse, Moisés, eu tenho ouvido a lamentação do meu povo, eu tenho olhado a tristeza, eu tenho olhado a escravidão do meu povo, mas Moisés, eu quero te levantar, porque você vai ser aquele que vai tirar o povo daquela situação, você vai tirar o povo do Egito. Então Moisés, agora vendo o invisível, vendo o nosso Deus, a fé daquele homem é acrescentada, irmão, de uma maneira tão grande, que ele volta ao Egito, enfrenta Faraó, enfrenta a ira de Faraó, e ele não teve medo, e a Bíblia diz que ele leva todo o povo para fora do Egito. Quem sabe não é isso que nós queremos? Não é isso que você precisa nessa noite? Sair fora do Egito, pela fé, sair do Egito, não ter medo, ficar firme e ver aquele que é invisível. Irmão, nós vamos ver aquele que é invisível através da oração. Nós vamos orar aqui daqui a pouco, e eu vou ungir os teus olhos, e você vai começar a ver aquele que é invisível. Mas eu quero te dizer uma coisa,
Lá em 2 Reis, o profeta Eliseu, certa vez estava na sua tenda, e o seu moço acorda de manhã, e ele sai para fora e vê o inimigo ao redor deles, e ele se assusta, se espanta, porque ele não tem visão espiritual, ele não vê o que é invisível. Então aqueles que não veem o que é invisível, eles só olham o problema, só enxergam a dificuldade, só enxergam a opressão, só enxergam o inimigo. Então agora ele volta para dentro da tenda, amedrontado, temendo, e ele diz: Senhor, Senhor, vamos morrer nesse lugar. E o profeta se levanta, vai para fora e olha ao redor da sua localização, e ele diz assim: não temas, maior é o que está conosco. Olha a diferença daquele que vê o que é invisível. Eu creio que Moisés via coisas semelhantes. Ele não via Faraó, ele não via soldados, mas ele via a palavra de Deus, ele via anjos de Deus, ele via a determinação da palavra de Deus, do verbo de Deus. Então ele não tinha medo. Irmão, quando Eliseu olhou para aquilo tudo, ele começou a rir e disse: não temas, porque você ainda não está enxergando o que é invisível. Irmão, aquele que enxerga o que é invisível não tem medo do problema da situação. Ele não tem medo daqueles que o cercam, daqueles que preparam a armadilha, daqueles que o prendem. Ele não tem medo, porque ele já tem uma visão espiritual, ele já enxerga aquele que é invisível. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Deus quer te mostrar aquilo que é invisível, para que você venha fazer aquilo que você não está fazendo, para que você venha ter a coragem que você não tem, para que você venha ter a firmeza que você não tem, para que você tome a atitude que você não tenha tomado até hoje. Mas para isso, irmão, é necessário nessa noite que nós levantemos um clamor e o Senhor venha abrir os teus olhos espirituais. Quando Eliseu diz Senhor, ele coloca a mão sobre aquele jovem e diz: Senhor, eu te peço uma coisa, abre os olhos desse garoto, abre os olhos espirituais, para que ele veja o que eu estou vendo. E quando ele termina a oração, os olhos dele se abrem, não os físicos, porque o físico só vê problema, mas abriram-se os olhos espirituais. E quando ele levanta a cabeça, pensando em achar só o inimigo, pensando em achar só o problema, quando ele levanta os olhos, ele começa a rir, ele começa a saltar, ele começa agora a esquecer do medo, ele abandona o medo, ele não tem mais problema com a ira do inimigo, porque ele começa a ver algo que ele não via antes. Aquilo que nós temos que ver era aquilo que ele estava vendo. Ele começa a enxergar o inimigo, mas ele enxerga por trás do inimigo anjos de fogo, carruagens de fogo, o exército de Deus, guardando, cuidando, protegendo. Então, irmão, cadê aquele jovem medroso? Cadê aquele jovem apavorado? Quando os olhos se abriram, o medo foi embora, a amedrontação foi embora, ele ficou corajoso, ele disse: agora eu sei que não tem problema, agora eu sei que eu posso, agora eu sei que eu vou conseguir. Irmão, é isso que Deus quer fazer contigo. Deus quer fazer você enxergar as coisas que estão além do problema. Ele quer abrir os olhos desta igreja. E você, pela fé, se você crê, irmão, levanta a mão um instantinho, se você crê pela fé, você vai ver aqui na frente desse altar uma fileira de anjos, uma espada de fogo flamejante. Você vai ver isso, irmão, aqui em cima desse altar, eu até me arrepio, irmão. Você vai ver carruagens de fogo enfileiradas, uma do lado da outra, só esperando você sair daqui, para elas te acompanharem e te guardarem. E aonde você for, a treva vai ser dissipada. Aonde você for, Faraó vai ser destronado. Aonde você for, a vitória vai contigo. Aleluia! Irmão, é pela fé. Aquele jovem, quando viu aquilo, ele começou a rir sozinho. Ele disse: como eu não enxerguei isso antes? Porque eu tinha medo, não precisava ter medo. Maior é o que está comigo
Porque Paulo tinha sua visão aberta. Paulo não enxergava aqueles que eram seus carrascos. Paulo enxergava a glória de Deus por trás deles. Paulo via os chicotes preparado para dar nas suas costas, mas ele enxergava por trás do chicote um anjo com um bálsamo da cura para derramar sobre ele. Oh, aleluia! Ele enxergava as prisões, mas ele não via só as prisões, ele já via os anjos por dentro, pronto para dar o livramento. Ou você acha que eles louvaram e adoraram a Deus na prisão porque não viam nada? É porque eles viam o poder de Deus, porque eles tinham os olhos espirituais abertos, eles tinham visões espirituais. Paulo diz, eu não lembro aonde eu estava lendo hoje, mas Paulo diz assim: eu fui fiel às minhas visões espirituais. Eu vou procurar depois para você, eu estava lendo hoje, não gravei. Mas Paulo, no final da sua caminhada, ele diz assim: eu fui fiel às minhas visões espirituais. Certa vez Paulo estava pregando e veio uma visão para ele, e veio um homem que disse: sai daqui e vai para Macedônia, prega lá. Era uma visão espiritual. Ele podia dizer: isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha mente. Mas ele diz: não, é Deus que está me mostrando, eu tenho visão espiritual. E ele foi até lá, e o que aconteceu? Deus salvou o carcereiro, salvou toda a sua família, por causa de uma visão que ele teve. Irmão, nós temos que buscar a visão espiritual. Quer ser vencedor, quer triunfar, quer ver o nome do Senhor sendo glorificado? Peça para Deus: abra a minha visão espiritual. Senhor, eu não quero só ter visão natural, é muito pouco para quem anda contigo, eu quero ter visão espiritual. Tem pessoas que estão acostumadas a andar com Deus com a visão natural. Visão natural, irmão, não contempla o agir de Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele sabia o que Deus iria fazer, porque Deus revelava para ele. Mas os filhos de Israel só viam os feitos do Senhor. É uma diferença grande. Moisés, Deus compartilhava com ele qual era o seu desejo. O povo de Israel só via o milagre depois de feito. Quando estava no deserto, o povo com sede, Deus veio até Moisés e disse: Moisés, eu vou tirar água da rocha. Deus compartilhava. Moisés tinha visão espiritual, ele tinha os olhos espirituais abertos, e Deus dizia para ele: a água vai sair da rocha. Mas o povo só via depois o milagre acontecendo. E nós temos que querermos é ter comunhão com Deus, queremos ter compartilhamento com Deus. Nós temos que querer ter visão espiritual para ver Deus operando, para ver o que Deus vai fazer, para ver as glórias do Senhor, para ver os milagres do Senhor, não só os feitos, mas ter o conhecimento do que Deus vai fazer na nossa vida. E isso tudo acontece quando eu tenho visão espiritual. E nós vamos orar daqui a pouco. E nós vamos clamar a Deus, e Deus vai abrir a visão de muitos aqui. Você que quem sabe está passando por luta, por tribulação, quem sabe você está passando por problema dentro de casa, no trabalho, eu não sei em que área, mas você está que nem aquele jovem, só vendo problema, só vendo dificuldade, só vendo porta fechada. Irmão, Deus vai abrir os teus olhos e você vai começar a ver coisas que você não via antes. É um desejo que tem que ter na vida do cristão, ter os olhos espirituais abertos. A visão natural, ela nos integraliza com o mundo natural. Por causa da visão natural, eu posso pegar esse copo e posso tomar e matar a minha sede. Por causa da minha visão natural, eu posso mirar o irmão Ciro e ir caminhando até o alvo, que é ele. Mas com a visão espiritual, eu vou muito mais longe. Com a visão espiritual, eu vejo o que Deus tem preparado para mim. Eu vejo as maravilhas que Deus preparou
preparou para a minha vida. Eu vejo, irmão, o livramento de Deus perante os inimigos. Nós temos que buscar essa visão. Você tem que ter sede de visão espiritual. É tremendo, irmãos. Moisés, olha, eu vou ler de novo. Pela fé, deixou o Egito, não teve medo da ira, ficou firme, porque ele viu o que era invisível. Nós temos que ser que nem Moisés, irmãos. Você tem que deixar esse Egito de uma vez por todas. Você tem que abandonar esse Egito. Egito não foi feito para você. Egito não foi feito para ti. Foi feito para você, foi Canaã. Deus preparou para a sua igreja, foi Canaã, não foi Egito. Egito, irmão, quem comanda é Faraó, quem comanda é Satanás. Canaã, quem está na liderança é Deus. Então o que Deus preparou para você foi uma Canaã toda bonita, toda especial. Egito não é para você. Diga assim: Egito não é para a minha vida. Eu não nasci para viver no Egito. E nem deserto foi feito para você. Deserto é um momento de passagem na nossa vida. O deserto é para nós expurgar tudo que veio do Egito, para nós abandonar tudo que veio do Egito, para quando chegarmos diante de Canaã, estarmos 100% preparados para ter uma nova vida. Porque no deserto, a geração que saiu do Egito, rebelde, murmuradora, blasfemadora, essa geração ficou toda pelo deserto. Deus fez um peneiramento, Deus peneirou aquele povo. E daquela geração toda, só 2 entraram na terra prometida. Você sabe quem foi? Josué e Calebe. Deserto é lugar de preparação. Egito não é para nós. Deserto é um local de passagem. O que foi feito para você chama-se Canaã, uma terra abençoada. Irmão, se você não está na Canaã, hoje é mais do que necessário você pedir uma abertura dos olhos espirituais. Porque quando eu abro os meus olhos espirituais, eu me torno que nem Josué e Calebe. Quando Moisés mandou os 12 espias, homens valentes, homens príncipes, para lá e sondarem Canaã, os 12 voltaram. E 10 dos 12 só tiveram visão natural, só tiveram visão carnal. Moisés, a terra é boa, mas há gigante, há problema, há muralha, há dificuldade, há guerreiros, e não tem como nós tomarmos posse. 2 tiveram visão espiritual. 2 tiveram os olhos abertos espirituais e disseram: nós também vimos gigante, vimos inimigos, vimos muralhas, mas nós vimos outra coisa. Nós vimos a promessa de Deus naquele lugar. Nós vimos um Deus que prometeu e é fiel para entregar. Então nós vamos lá, porque Deus vai nos dar com certeza. Irmão, Deus espera nessa noite que você seja Josué e Calebe, que tenha os olhos espirituais abertos. Canaã tem problema? Tem. Canaã tem gigantes? Tem. Canaã tem muralhas? Tem. Mas se eu tiver com os olhos espirituais abertos, eu vou ver os anjos de Deus preparando a minha vitória. Eu vou ver carruagens de fogo, cavalos de fogo, anjos com a espada de fogo, e eu não vou temer. Eu vou ser que nem Moisés, eu vou deixar o Egito para trás, eu não vou ter medo da ira do faraó, eu vou ficar firme e eu vou ver o que é invisível e eu vou tomar posse da minha vitória. Você quer tomar posse da tua vitória, amado? Você quer ir lá para Canaã? Cada um tem a sua Canaã, cada um tem, é a Canaã na família, é a Canaã dentro de casa, é a Canaã no emprego, é a Canaã da vida espiritual, é a Canaã da vida financeira, é a Canaã da vida matrimonial, é a Canaã da vida sentimental. Cada um tem uma Canaã pronta para ser habitada, mas você só vai tomar posse a hora que abrir os olhos espirituais. Porque
porque senão nós vamos ser que nem aquele jovem, vamos morrer, vamos perecer, não temos chance. O inimigo está aí, o inimigo é grande. Irmão, abra nessa noite os olhos. Diga: Senhor, abra os meus olhos nessa noite. Quando eu estiver na frente do teu altar, eu quero ter os meus olhos espirituais abertos, porque eu quero ver a vitória que o Senhor vai entregar nas minhas mãos. Há uma palavra que diz que a vitória já é nossa. E se a vitória é nossa, conquistada por Jesus na cruz do Calvário, por que nós não tomamos posse? Se Jesus já determinou, Ele já assinou, Ele já declarou, a vitória é do irmãozinho lá da linha Fração, a vitória é dele, por que você não tomou posse ainda? Porque você tem andado muito com a visão natural, porque você tem contemplado muito os inimigos e os problemas. A partir do momento que Deus abrir os nossos olhos espirituais, nós vamos começar a ver o poder de Deus ao invés dos problemas. Nós vamos poder ver o livramento de Deus ao invés do cerco do inimigo. Irmão, quando nós temos os olhos espirituais abertos, nós começamos a rir sozinhos. Mesmo em luta, mesmo em problemas, nós começamos a rir. Por quê? Porque nós sabemos que há um Deus poderoso que cuida da gente. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você quer os olhos espirituais abertos? Vem aqui à frente, somente aqueles que querem os olhos espirituais abertos. São os olhos espirituais que vai nos dar a vitória. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Olha o que Jó disse lá no capítulo 42. Ele diz assim: com os ouvidos eu ouvia falar. Com os ouvidos eu ouvia falar de um Deus que é poderoso. Mas agora te veem os meus olhos. Uma coisa é ouvir. Eu ouvi o pastor pregar sobre vitória, mas não é para mim. Eu ouvi o pastor pregar sobre libertação, mas não é para a minha vida. Eu ouvi o pastor pregar que Deus é poderoso, mas é na vida do irmão, não é na minha. Mas Jó diz: mas agora os meus olhos estão vendo que Deus é Deus de poder, que Deus é Deus de vitória, que Deus é Deus de livramento. Irmão, não basta só ouvir, nós temos que ver, nós temos que contemplar o poder de Deus diante de nós. Você está pronto para ver carruagem de fogo? Anjos de fogo na frente desse altar? Não se espante, não saia correndo, porque esse anjo é para vitória, esse anjo é para bênção. Esse anjo não é o anjo do juízo, não. É o anjo que vai determinar a nossa vitória. É o anjo que vai nos livrar das mãos de Faraó. E quando você abrir os olhos, você vai sair do Egito. Você não vai mais ter medo da ira do Faraó. Pastor, se eu largar, será que o inimigo vai se levantar contra mim? Eu não estou nem aí. Eu não estou preocupado. Se tinha maldição na minha vida, se eu for para a igreja, o inimigo vai ficar bravo. Estou nem aí com o inimigo. Maior é o que está comigo. A maldição foi quebrada e ele ficou quietinho no canto dele. E não vem porque comigo está o maior. Você tem que ter essa coragem. Você vai ter porque Deus vai abrir os teus olhos. E você vai começar a ver as pregações de maneira diferente. Sabe, irmãos, Deus fala, irmãos. Tem pessoas que quando ouvem uma palavra, duvidam no banco. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que existe um Deus que faz isso que o pastor está pregando. Eu não acredito que existe um Deus que pode fazer isso na minha vida. Você acha que o Espírito Santo não diz: olha, tem gente que não acredita na palavra. Tem gente que acha bobagem. Mas você vai pedir para Deus abrir os olhos e você vai começar a ver essa palavra com
Você vai ver, irmãos, né? A irmã Fátima, ela tem um testemunho tremendo. Deus abriu os olhos espirituais dela. Ela entrou na igreja e disse: eu quero ver se esse negócio é verdadeiro. Não é, irmã Fátima? E a pastora ministrando, pregando, e ela via um anjo do lado do pastor. A partir daquele momento ela começou a ouvir a palavra de outra maneira, porque os olhos estavam vendo o que ninguém estava vendo. Nós temos que ter, irmão, essa visão. Nós temos que ver, irmão, não pastor, mas temos que ver, irmãos, os anjos de Deus, o Espírito Santo ministrando através da palavra. A palavra é o homem que fala, mas a partir do momento que sai da boca do servo de Deus, é os anjos que ministram sobre a igreja. Irmãos, eu vejo pela fé, quando eu digo assim, irmãos, a vitória é tua. Sai anjo voando daqui em tua direção, e ele entrega a vitória, ele diz: é tua essa vitória. Mas isso é para quem crê. Quando determina a cura é tua, sai um anjo com a bandeja da cura em direção à pessoa, e se ela encontra fé na pessoa, essa bandeja é entregue para ela. Por que muitos não recebem? Porque não creem, porque não têm visão, só enxergam o natural. O pastor está falando porque ele quer que eu vou para a igreja. O pastor está pregando porque ele quer que eu me convença. Irmão, não é isso. Eu quero é que você creia, porque a vitória é para a igreja, a vitória é para o povo de Deus. No mundo espiritual, irmão, daqui saem anjos voando. Não tem aquele hino que diz: nesse lugar está cheio de anjo. É verdade, quem fez essa letra, esse hino, tinha os olhos abertos. Ele viu os anjos voando sobre a igreja. Quando a palavra é ministrada, os anjos saem, irmão, eles passeiam no meio dos bancos, eles vão tocando, brasas vivas caem sobre esse lugar, pessoas são renovadas, pessoas são transformadas. Não é porque o pastor está falando, é porque os anjos estão ministrando sobre essa igreja. As carruagens de fogo que aquele jovem viu ainda estão aí, irmãos, passeando pela igreja, estão te acompanhando por onde você vai. Os anjos com a espada flamejante que ele viu lá ainda estão operando. Eles não se aposentaram, eles não ficaram velhinhos, eles ainda estão operando com o mesmo poder, através da palavra de Deus. Então creia que eles estão nesse lugar. Ah, se Deus abrisse os nossos olhos 100%. Aí onde você está pisando, irmãos, é fogo puro. É poder de Deus, irmãos. Aqui onde está o pastor, aqui, irmãos, o fogo queima. Porque a Bíblia diz que o fogo não para de cair sobre o altar. Por isso que aqui é santo. Porque o fogo queima sobre o altar, irmão. Muitas vezes o pastor está pregando, dá vontade de pular, de correr. Por quê? Porque o fogo de Deus está nesse lugar, irmão. Quando você começa a querer falar em línguas estranhas, se você tem os olhos abertos espirituais, é porque ao teu redor, irmão, está um fogaréu do Espírito Santo. Então você tem desejo de falar em língua, de pular, de saltar, porque os anjos estão contigo. Aonde você vai, irmãos, os anjos estão contigo. Mas nós temos que pedir: Senhor, abre os meus olhos. Abra os meus olhos, porque eu quero ver o que ninguém vê. Eu quero ver o que Eliseu viu. Eu quero ver o que aquele jovem viu. Eu quero ver o que Paulo via. Eu quero ver o que Moisés via. Eu quero ver o que Abraão via. Eu quero ver o que Isaac via. Eu quero ver o que Jacó viu. Eu quero ver o que esses homens viram. Por isso eles foram mais que vencedores. Por isso o nome deles está no livro da vida. Porque eles viram o invencível. E esse deve ser o desejo da igreja: ver o invisível.
passa na televisão. É o poder de Deus, irmãos. É os anjos do Senhor. É o mover do Espírito Santo. Se você quer ter os olhos abertos, feche os carnais agora então. Se você quer ter os espirituais abertos, fecha os carnais agora. E eu vou ungir os teus olhos. E você não vai abrir. Você vai ficar com ele fechado. Eu vou ungir todos. E você vai permanecer com os olhos fechados. E quando nós abrirmos os olhos, muitos vão ter visões novas. Muitos vão ter experiências com o Espírito Santo. Muitos vão ter visões de anjos. Isso é para aquele que crê, irmão. Não esqueça o texto que nós lemos. Pela fé. Foi pela fé. Fé é certeza, fé é convicção. Quando ele viu aquela sarça, ele não teve dúvida. É Deus que está falando comigo. É Deus que está aqui nesse lugar. Irmão, quando você está ouvindo o pastor pregar, você vai dizer, não é o pastor, mas é a boca de Deus que está falando. Eu creio que ao receber a unção no olho, eu vou ser ungido e os meus olhos espirituais vão ser abertos. Não é porque o pastor quer, é porque há um desejo de Deus que você tome posse da Canaã, irmãos. Amém. Feche os olhos agora. Não abra mais os olhos. Ai, nome de Jesus. Senhor, a tua festa. Eu estou ungindo, Senhor, os olhos da tua igreja. Em nome de Jesus. O Senhor, nesta hora, comece, Senhor, a ministrar sobre a vida desta igreja. Em nome de Jesus. Senhor, eu estou ungindo para cada olho, cada irmão, Senhor, cada filho, em nome de Jesus. Porque nós queremos, ó Pai, ter uma visão, Senhor, espiritual. Queremos ver, Senhor, aquilo que os outros não veem. Queremos ver, Senhor, o invisível. Assim como Moisés, nós queremos ver, Senhor, o impossível. Queremos ver o que ninguém mais enxerga. Para a glória do teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo, estamos ungindo, Senhor, a tua igreja. Os olhos da tua igreja. Enquanto eu estou ungindo, Senhor, eu te peço agora, começa, Senhor, a colocar o teu fogo sobre os olhos da tua igreja. Sim, meu Pai, é um ato de fé. É um ato de fé que nós estamos fazendo nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, é pela fé. Porque Moisés viu pela fé o invisível. Moisés enxergou aquilo que ninguém mais enxergava. Moisés, pela fé, ele viu o invisível. E ele começou a perder o medo. Ele começou a ter coragem. Ele começou a crer que Deus era com ele. Ele começou a crer que o impossível era possível. Ele começou a ver as portas sendo abertas. Em nome de Jesus. Sim, meu Pai. E é essa fé que nós estamos agora aplicando sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus, estamos ungidos. Os olhos da tua igreja. Para que haja, Senhor, um renovo. Para que haja, Senhor, uma vitória sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Fica com os olhos fechados. Oh, aleluia. Glórias ao teu nome. Fica com os olhos fechados. Começa a pedir para Deus. Deus, abre os meus olhos agora. Abre os meus olhos espirituais. Senhor, eu quero ver o que até hoje eu não vi. Eu quero ver, Senhor, o que hoje eu ainda não vi. Eu quero ver anjos
vai abrindo, vai abrindo. Senhor, eu creio que pessoas começaram a ver nesse lugar anjos de fogo. Aleluia! Eles verão carruagens de fogo andando sobre esse altar, andando sobre essa igreja. Olha na Xaramagai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito Santo, vai abrindo, Espírito Santo. Vai abrindo, Senhor. Senhor, essa igreja vai chegar em Canaã, Senhor. Essa igreja já chegou em Canaã, Senhor. Egito nunca mais, Senhor. Egito nunca mais, Senhor. Oh, Pai. Senhor, deserto é passagem. Estamos passando pelo deserto. Mas Canaã, Senhor, é o nosso alvo. Canaã, Senhor, é o alvo da tua igreja. E vamos chegar lá com os olhos espirituais abertos. Não veremos mais gigantes, não veremos muralhas, não veremos problemas. Veremos, Senhor, a tua provisão. Veremos, Senhor, o teu livramento. Veremos, Senhor, a tua glória. Oh, aleluias. Coloca a mão na altura do teu coração. Pela fé, ele deixou o Egito. Não teve medo do faraó. Ficou firme, porque ele viu o invisível. Diga: eu creio que o Senhor abriu os meus olhos espirituais. E a partir de hoje, eu creio pela fé, a mesma fé que Moisés tinha. Eu verei a glória de Deus diante de mim. Abre os teus olhos. Aleluia. Você vai começar a ver diferente. Você vai começar a ver diferente. Você vai começar a ver coisas que você não via. E você vai testemunhar. Você vai dizer: pastor, eu vi. Pastor, eu estou vendo coisas que eu não via antes. Antes eu só via problema, agora eu vejo o Senhor. Agora eu vejo o milagre. Agora eu vejo os anjos de Deus operando em meu favor. Amém? Diga: graças a Deus. Volta para o teu lugar abençoado e aplaudindo o nome do Senhor. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Irmãos, é pela fé. Você não viu agora, mas você vai começar a ver. Nós iremos começar a ver. E Deus vai falar como ele falou para Josué: Josué, não te espantes. Não te espantes. Porque isso aí já tinha, você que não via antes. Isso tudo já acontecia, era você que não tinha os olhos abertos. Amém? Graças a Deus. Eu senti que os meus olhos pegavam fogo. É sinal que Deus está trabalhando. Se os teus olhos também pegaram fogo, irmão, fica firme aí na fé. Porque Deus vai mostrar para você coisas grandes, ocultas, que você não sabia. Jeremias 33:13. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ocultas quer dizer o quê? Que estão ali, mas você não enxergava. Mas você vai enxergar. Amém? Graças a Deus. É o mesmo caso da Agar lá no deserto. Ela deixou o filho para morrer, ela se afastou. E quando Deus disse assim: vai lá, mulher, vai lá perto do teu filho. Quando ela chegou lá, o que tinha do lado da criança? Uma poça de água. Aquela poça não tinha? Claro que tinha. Ela que não tinha visto. Quando ela chegou de volta, Deus abriu os seus olhos e ela viu aquela poça de água. Pôde matar a sede dela, da criança, e Deus abençoou. Então, mas assim é conosco.
Muitas vezes você não via uma solução, você não via a saída, mas estava ali todo o tempo do teu lado. Mas Deus abriu os teus olhos, você vai ver, poxa, como eu não vi isso antes. Por favor, não atribua a sorte. Ah, mas isso aí é sorte. Ah, isso aí foi coincidência. Não existe isso. Cristão, existe cristocidência, é o agir de Cristo. Coincidência é coisa de mundão aí. Amém? Então Deus vai mostrar coisas grandes para nós. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Os diáconos